Vamos abrir aqui no Salmo aqui 51. Vou ler aqui o 10 e o 11, tá, irmãos? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Amém? A igreja pode se assentar no nome de Glória a Jesus. Jesus. Irmãos, esse salmo aqui é 51, o próprio título aqui do salmo, né? Diz que Davi o escreveu quando ele, depois dele ter cometido aquele pecado, né, com Batseba, que ele comete esse adultério aí e mata, né, o marido dela. Então, a causa desse salmo, ele escreveu pedindo perdão a Deus, né? Então, tem toda uma história aqui até chegar nesse versículo. Então, eu só quero fazer aqui um paralelo, né, até chegar aqui nesse versículo, né, para a gente tentar aqui visualizar todo o contexto dessa história. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, né? Como o próprio Deus falou, né? Que ele iria levantar um homem segundo o seu coração e que pertencesse à árvore genealógica de Cristo, né? Então, e Davi também, ele foi um homem que teve muitas vitórias, né? Como está aqui em 2 Samuel, está aqui em 2 Samuel, capítulo 10, diz que Davi derrotou os amonitas e os sírios. O capítulo 8 diz que ele feriu os filisteus, tomou as rédeas da cidade e ainda derrotou os moabitas, né? Esse é o capítulo 8 e o capítulo 10, né? No capítulo 11, ele comete o adultério e comete o homicídio, né? Então, aqui a primeira coisa que eu quero que eu acho que essa história nos ensina é que eu e você, né, que Davi vinha de vitórias, né? Derrotou os moabitas, amonitas, sírios e os filisteus, entre tantos outros, né? Ele derrota Saul, ele derrota Golias, né? Ele possui, Deus dá para ele as mulheres de Saul, ele conquista o rei, tudo isso daí, mas no capítulo 11 ele cai. Então o que isso significa? O que eu consigo, o que isso consegue me ensinar, né? Que eu e você podemos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, pode ser pastor, pode ter dom, pode pregar muito, pode curar, pode fazer acontecer, pode ser quarta pessoa da Trindade, 13º apóstolo, vice-deus, o que quiser. Se brincar com o pecado, você e eu vamos cair. Se brincar, vai cair, irmão. Porque o cara era segundo o coração de Deus. E no capítulo 11 dessa história, diz que ele estava à toa. Ele estava à toa, na época que os reis saíram à guerra. Aí diz que ele estava andando pelo palácio. Aí o que significa? Aquele ditado do mundo, né? Mente vazia, oficina do diabo. E ele estava à toa. Aí diz que ele viu uma mulher, diz a Bíblia, muito formosa à vista, tomando banho. Aí ele pergunta, quem é? Porventura não é a mulher de Urias? Aí acontece a desgraça, né? Que ele caiu porque dava com a mente, era homem segundo o coração de Deus, tinha intimidade com Deus, ele vivenciou experiência com Deus, mas não vigiou. Aí o que Paulo fala? Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não pode ser segundo o coração de Deus, pode ter tido vitória, pode fazer acontecer. E ele caiu no pecado da carne. E a Bíblia diz que a carne é o quê? Fugir da prostituição. Foge dos desejos da mocidade. Tentação não se enfrenta, tentação se foge. Um dia perguntou pra mim, vai falar que um rapaz, muito tempo atrás, perguntou pra mim, falou assim, vai falar que no teste, como é que era aquele programa do João Kleber, né? Aí tinha o teste de fidelidade.
Aí o cara perguntou assim pra mim, vai falar que você ia resistir? Eu falei, não, por isso que eu não ia. Por que eu vou enfrentar uma coisa que Deus manda eu fugir? Eu vou enfrentar lá, vou envergonhar o capeta. Eu vou não. Vou envergonhar o evangelho. José não enfrentou não. Diz lá a Bíblia que a mulher molestava ele dia e noite. Tem hora que ele não aguentou, correu. Aí ela agarrou ele, ficou um pedaço da túnica dele e correu. Aí Sansão brincou, foi brincar. Qual é teu segredo? Aí foi brincando, até a hora que ele caiu. Porque é a pessoa que quer enfrentar, quer dar uma de gostosão, como a irmã Lucélia disse aqui, quer dar uma de forte, de crente, tem muito fogo, muito poder, prega muito. Mas foge, cai fora. Tentação, irmão, não é para eu e você enfrentar, é para fugir. A gente bota o diabo para correr. Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas tentação não é, porque a tentação mexe com o meu desejo da carne. Sou eu, o problema é meu desejo, é o teu desejo, é a minha natureza, é a tua natureza. Então tem que correr, e Davi não fez isso. Então um homem que veio de vitória, que teve experiência, não vigiou nisso aí. Então isso mostra o que para mim e para você? Que eu posso estar aqui no culto agora, um culto abençoado como esse, que Deus falou, que Deus bradou, que Deus fez e aconteceu. Mas se quando der 9h30, 10 horas, o culto acabar, se eu não vigiar lá fora, eu vou cair. E eu que estou pregando aqui, começar por mim. Se eu que estou pregando aqui amanhã ou hoje não vigiar, eu vou cair. E vou envergonhar o evangelho. Porque se Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, caiu, imagina eu que eu não sou nem um homem segundo a unha do dedo mindinho de Deus. Imagina, se o camarada era segundo o coração, caiu, e eu, imagina eu. Então, irmãos, essa história mostra isso pra gente, né? E ele cometeu esse pecado e ainda cometeu um segundo pecado, que foi o pecado da hipocrisia, né? Que ele fez tudo isso. Aí diz lá que ele mandou Urias, não, vai se deitar lá com a tua mulher, vai embora mais cedo. Aí Urias falou, não vou me deitar não. Por que na mente dele ele quis fazer isso? Bem, vou mandar ele ir para casa dele, ele vai ter relação com a mulher, a criança que vai vir vai ser filho dele. Acabou, vou ficar tranquilo, ninguém vai descobrir o que eu fiz e toco o barco, né? Mas não, a Bíblia diz o quê? Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Eita Jesus! Tem não, é assim tem não. A Bíblia diz, Provérbios 15:3, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando maus e bons. Estão lá no meu trabalho, que não tem ninguém daqui que é membro para ver o que eu faço, mas tem Deus para ver o que eu faço. Lá no teu trabalho, pode trabalhar na Zona Sul, na Baixada, ou em outro município, onde quiser, não tem ninguém que me conhece, mas tem Deus que me conhece. E Deus traz à tona. Davi ele tentou ocultar o pecado dele, foi estratégico. Aí o que ele fez? Aí viu que não deu certo. Aí o que ele vai fazer? Não, já que não deu certo, o cara quis dormir aqui, então manda matar esse cara. Mandou matar o cara. O que acontecer? Mata o cara, ele toma a mulher como esposa. Não, vai ter o filho da mulher que é a esposa dele, ninguém descobrir. Aí vem Natan, né? Olha, tem dois homens, um camarada rico vem para a cidade, e aí um só tem uma ovelhinha, o outro tem outra. Um só tem uma ovelhinha, o outro tem várias. O rei rico pegou aquela ovelha do que só tinha uma. O outro que tinha muito ele deixou. Aí Davi falou, quem é esse miserável? Mata esse cara agora. Porque Davi era assim, né? Era um cara impetuoso, né? Na história lá de Abigail, né? De Abigail, ele quis matar o marido de Abigail e matar toda criança, mulher. Então Davi era um homem impetuoso. Assim, mata esse cara que fez isso. Aí Natan vem e fala, esse cara é você. Meu Deus! Aí falou, ó, assim o Senhor te diz, ó. Aí ele começa a falar, ó, diz o Senhor, eu te dei o reino, te dei as mulheres de Saul, te dei riqueza,
envergonhei os teus inimigos, te coloquei como o rei do povo de Israel. Se tudo isso fosse pouco e tu me pedisse, eu te daria mais. Mas você foi onde não podia. Você cobiçou o que era do outro. Você quis o que eu não queria para você. Isso significa, irmão, que eu não posso querer aquilo que Deus não tem para mim. É isso que a gente tem que entender. Tem coisa que Deus não quer para mim, Ele quer para o outro. Então às vezes eu vou chegar aqui, eu vou morrer como pastor auxiliar. O outro veio do mundo, vai ser pastor auxiliar e vai ser pastor presidente, porque Deus tem isso para ele. Deus tem isso para ele e não tem para mim. E cada um fica na vocação que foi chamado. Cada um fica naquilo que Deus lhe colocou. Quando a gente quer, irmão, algo maior, que não é para nós, é destruição e desgraça. Não fica se medindo pelo outro, não. O outro tem, eu não tenho. Meu irmão tem, eu não tenho. Meu irmão anda de carro, eu não ando. Eu sou o único da família que eu não... Não se meça por isso. Há um tempo para todas as coisas. A gente não pode querer aquilo que Deus não quer para nós. Foi isso que Davi fez. Ele podia ter tudo. Ele tinha um harém. Mas ele foi aonde ele não podia. Por quê? Motivado por cobiça. Ele foi motivado por cobiça. Meu irmão, cuidado. Não queira para você aquilo que Deus não tem para sua vida. Meu Deus. Mas Deus quis para tanta gente. Para mim nada. Deus tem o melhor, irmão, para mim e para você. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não fica se medindo, não. Não fica se comparando, não. O salmista Asaf, Salmo 73, ele ficou se comparando com o ímpio. Pô, o ímpio é safado, é cachorro, tem e eu não tenho. O ímpio não tem dinheiro, eu não tenho. Tem saúde, eu não tenho. Aí diz que ele ficou com inveja. Aí depois que ele foi se conformar. Então, irmão, não queira para você alguma coisa que Deus não quer. Volta isso na sua cabeça. Não fica... Irmão, o problema é quando a gente se compara com os outros. A gente se compara. Tem gente que tem ânsia de ser o melhor. Ele tem que ser o melhor. É ele mais 5 irmãos. Aí Deus abençoou ele com um carro 1.8. Aí o irmão compra um carro 2.0. Ele, não, eu sirvo a Deus, eu tenho que ter um 3.0. Aí se endivida todo para ter o que não tem, para ser o melhor da família. Não, meu sobrinho tem um Nike. Então meu filho tem que ter um da Hugo Boss, tem que ter uma coisa assim, um Armani, alguma coisa violenta. Aí, não, o meu irmão foi para a Argentina, eu tenho que me endividar todo, e ir para Barcelona, ir para Madrid. Meu irmão, tudo tem um tempo. Não se meça pela vida dos outros. Não queira para você e nem para mim algo que Deus não quer. Aí Davi cai nesse pecado. Aí vamos chegar no Salmo 51. Aí lá no Salmo 51, ele está arrependido. Aí ele diz: não retires de mim o teu Santo Espírito. Glória a Deus. Cria em mim, ó Deus, o coração. Então o que eu creio, irmãos? Quando Deus colocou esse tema no coração do pastor, que é o tema anterior foi, né, que a gente tem que melhorar as nossas obras. E o tema atual é: não retires de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Irmãos, o que Deus está fazendo com Davi? Olha, o que Deus quer dizer para mim e para você? Às vezes a gente cometeu esses pecados aqui que Davi cometeu, outros piores ou menores, não interessa. Mas o que importa é, se eu e você se arrepender, ainda há tempo. Ainda tem tempo de Deus cumprir na nossa vida as promessas que Ele tem. Mas só tem uma coisa, irmãos, que nos afasta da presença do Senhor. Paulo diz que não é a tribulação, não é a fome, não é a espada, não é a nudez. Que você e eu, a gente pode servir a Deus morando na Barra ou no pior lugar que tem, morando na melhor casa que tem ou na pior casa que tem, com um salário mínimo ou com 10. Nada disso tem poder de me afastar, nem te afastar do Senhor. Nem o capeta tem. Agora só tem uma coisa que tem, que a Bíblia fala: a mão do Senhor não está encolhida, nem o seu ouvido é gravado para que não possa ouvir. Mas os meus pecados fazem separação entre mim e o Senhor. Então, se eu levo uma vida de pecado, isso tem o poder de me afastar da presença de Deus. E Deus está falando para mim e para você hoje, para a gente consertar isso, para eu e você melhorarmos isso. Porque Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, Deus me aliviou para ele. Não é, meu filho, tu é um homem segundo o meu coração. Então
eu vou pegar leve com você. Eu vou pegar leve, né? Você é rei, né? Então você tem foro privilegiado gospel, né? Imunidade gospel. Assim, o chicote é pro povo, é para quem é irmão. Para quem está no altar, para quem é pastor, para quem prega, para quem revela, não. Pecou, a gente pega. Não, irmão, Deus não faz acepção de pessoa, não. Deus não faz acepção, não. A Bíblia diz o quê? Que como é santo aquele que nos chamou, sede santo em toda a vossa maneira de viver. Hebreus fala, sem santificação, ninguém verá Deus. Aleluia. Então, se Davi foi pego, imagina eu e você. Imagina eu e você. Mas Deus não quer isso na nossa vida. Tanto que Deus deu uma chance a Davi. E Ele quer dar uma chance para mim e para você. Aleluia. E Davi, irmãos, por que eu creio que ele era um homem? Apesar de tudo isso que ele fez, porque, na minha opinião, eu creio que ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque ele era um camarada que ele não estava nem aí para a reputação dele. Ele estava ligando para o que Deus pensava dele. Porque esse pecado aqui, ele podia ficar tranquilo. Não, se eu continuar rei de Israel, tudo bem. O povo de Israel não vai saber o que eu fiz. Então tá tranquilo. Ninguém sabe o que eu fiz. Eu continuo rei, rico, poderoso, batalhador. E com tudo que eu posso ter de melhor. Mas ele não. Deus, tem misericórdia de mim. Não retires de mim o teu Santo Espírito. Não me lances fora da tua presença. Olha a dependência que esse camarada tinha de Deus. É ele que fala no Salmo 27: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar no seu templo todos os dias, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Olha o prazer de Davi. Olha a dependência de Davi. Ele diz assim, ó: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Aí ele depois vai dizer, ele que era um homem preparado para a guerra. Que a Bíblia diz que antes dele ser rei, o que ele fala para Saul? Eu cuidava das ovelhas de meu pai, vinha o leão, o urso, e o Senhor me livrou do leão e do urso. Também me livrará desse filisteu. Aqui, ele era preparado para isso. Aí olha o que ele diz, mas olha a confiança dele. Ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor. A confiança dele não estava na habilidade que ele tinha. Às vezes, eu e você tem uma habilidade, tem um dom, tem um dinheiro, tem uma situação boa. A nossa confiança está nisso aí, não está em Deus. E Deus quer o quê? Que eu e você dependamos dele totalmente. Deus quer isso de mim e de você. E é Davi que fala. Ele fala, o Senhor é o meu pastor, ele não me faltará. A dependência dele era em Deus. Davi queria Deus, Davi confiava em Deus. E por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus, porque a vida dele era o Senhor. E por isso que Deus deu o reino, deu a bênção para ele. Sabe por quê? Porque a bênção não ia afastar ele do Senhor. E às vezes por isso Deus não me dá a bênção, não te dá a bênção. Porque às vezes a gente vai amar mais a bênção do que Deus que deu a bênção. Sabia? Às vezes é assim. Eu te amo, Senhor. Claro, tá tudo bem comigo, né? Venho pra cá, um carro de bacana, roupa de bacana, Bíblia de bacana. Aí Deus está vendo se meu coração está nisso ou se não está. O problema não está ter isso. O problema não é isso, irmão. O problema é se meu coração está nisso. A gente pode ser rico, pode botar para quebrar, não é pecado nenhum. O problema é eu amar mais isso do que Deus. É aqui que está o problema. Saul era apegado ao reino, Davi não era. Eu vi um pregador dizer isso. O pecado de Davi, na opinião nossa humana, foi pior que o de Saul. Só que Saul se importava com a opinião dos homens. Davi era com a opinião de Deus. O povo de Israel não sabe que eu pequei. Ninguém sabe que eu pequei, mas Deus sabe que eu pequei. Então, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia, porque aos teus olhos todo mundo pode me reverenciar, pode me dar tapa nas costas, mas eu sei que esse pecado vai me levar para o inferno. Então eu não estou nem aí porque os outros pensam, eu estou aí porque o Senhor pensa. Então, irmão, Deus quer ensinar isso para a minha vida e para a tua. Se eu e você fizemos ou estamos fazendo como Davi, tem algum pecado que eu estou tentando esconder, igual ele tentou esconder, né? Igual ele tentou. Botou o cara para ir dormir com a mulher, aí matou o marido da mulher, tudo para ele esconder, mas Deus não deixou ele esconder. Mas porque Deus queria matar ele? Não. Porque Deus queria dar uma segunda chance para ele. Então Deus está advertindo eu e você hoje, essa noite, com essa campanha, para que a gente possa chegar aqui, irmão. A gente vai dizer,
Às vezes a gente pede tanta coisa pro Senhor. Reparou? A gente pede trabalho, Senhor me dá um trabalho bom. Opa, tem misericórdia. Teu filho pega a Avenida Brasil 6h30 da manhã, ônibus lotado. Senhor, 1h30 no engarrafamento. Ganha salário mínimo. Salário líquido vem 900 e pouco, descontado com tudo. Às vezes a gente só pede isso, não é pecado pedir. Mas quando que a minha oração e a tua vai ter isso? Senhor, cria em mim um coração puro. Me renova na tua presença, Pai. Oh Jesus, me renova. Eu quero ter a vida eterna. A gente vem aqui, parece que Deus é só um médico, é só um doutor. Ele é também, eu não estou falando que ele não é. Mas a gente às vezes só trata ele como... Deus serve para servir os meus interesses, né? Eu sou pedinte, é como se fosse Deus, é o Papai Noel, é um gênio da lâmpada mágica. Senhor, me dá trabalho, me dá casa, me dá dinheiro, me dá saúde, me dá o tempo todo. Mas a gente não perde o essencial. Senhor, não deixa me afastar, não deixa eu ficar na carnalidade, não deixa eu ser aqui um crente religioso. Deixa eu ser um cristão verdadeiro. Senhor, muda esse meu gênio ruim, esse meu orgulho, essa minha teimosia, esse meu jeito irreconciliável, esse meu jeito tinhoso. Eu estou falando de mim, irmão, não estou falando de você não. Que a pregação começa pro pregador. O primeiro que é confrontado é o pregador, né? Então, irmãos, a gente tem que pedir isso. E Davi pedia. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Porque para ele, Deus, estava acima. Ele era o poderosíssimo rei Davi, né? Ele era um rei que fez história na nação de Israel. Esse cara é fantástico do ponto de vista bíblico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista antropológico. Esse cara é formidável. Mas para ele estava nem aí para isso. Ele queria Jesus, ele queria Deus, ele queria o Senhor. E por isso que Deus abençoou ele dessa forma tão grandiosa, né? Que o filho dele foi seu sucessor no trono de Israel. Então, irmãos, se eu e você queremos o melhor de Deus, a gente tem que primeiro aprender a amar Deus. E Davi nos dá essa lição. Que eu e você hoje possamos pedir ao Senhor: Deus, não retires de mim o teu espírito. Senhor, cria em mim um coração puro, Pai. Que eu seja um cristão melhor. Que onde eu estiver, o meu caráter cristão possa brilhar. Na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho, na minha família, onde quer que eu esteja. Que a tua presença me acompanhe. Que às vezes, irmãos, a gente pede tudo, mas não pede isso. E Deus tem esse propósito de mudar as nossas obras, como na campanha anterior, de nos santificar, de criar um coração puro, de não retirar o seu Santo Espírito, como nessa campanha de nós. Mas nós temos, irmãos, que aprender que a gente vem aqui cultuar a Deus. E culto não é para eu receber, é para eu dar. Eu estou cultuando a Deus. O que é um culto? Eu estou prestando um culto a Deus. Eu estou adorando a Deus. E Deus, como é tão bom, Ele não deixa eu sair de mão vazia. Mas às vezes eu venho aqui, aí parece que é The Voice Gospel, sabe? Aí senta aqui, não gostei não desse pregador, não gostei não, pôr um pouco fogo, não. Fala isso, a mesma coisa toda hora. E essa irmã aí, não gostei, fala alto demais, sabe? Às vezes a gente vem aqui como se fosse um espectador, sabe? Como fosse um The Voice. Aí gostou, vira, não gostou, não vira. Sabe, irmãos? Então a gente tem que vir aqui como adorador, como Davi era. Davi era um adorador. Ele confiava no Senhor. Tanto que ele fala para Golias: olha, quem é esse incircunciso que afronta o Deus vivo de Israel? Aí ele vai dizer, olha a confiança dele no Senhor. Ele vai dizer assim, ó: tu vens a mim com lança, espada e escudo, mas eu vou a ti em nome do Deus vivo a quem tu tens afrontado. E hoje vão saber que há Deus em Israel. Aqui, ó, a vitória dele era para a glória de Deus, sabe? Às vezes eu estou querendo vitória. Olha, Deus me abençoa com um emprego bom, sabe? Que a minha irmã vai ver, meu irmão vai ver, espiziou de mim a vida inteira. Agora eu vou chegar com uma roupa de marca lá no Natal, lá na minha casa, e vai ficar com inveja de mim. Irmão, não. A Bíblia diz o quê? Quer comais, quer bebais, quer façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Deus me abençoa, Deus te abençoa, é para a glória
dele. Deus te dá saúde, me dá saúde para a glória dele. Deus te deu algum dom para a glória dele. Te deu uma família boa para a glória dele. Te deu um casamento bom para a glória dele. Te deu um emprego bom para a glória dele. Tudo tem que ser para ele, irmãos. Para a glória dele. E não para a nossa glória. A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. Como a irmã Lucélia disse aqui hoje. Aí ganha a bênção, fica soberbo. Que ela falou aqui. Irmãos, é verdade. A gente tem que aprender isso. Davi nos ensina isso. Ele fazia as coisas para a glória de Deus. E ele confessava seus pecados. A Bíblia diz o quê? Se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos. Enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salomão fala o quê? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra. E Salomão fala o quê? Aquele que confessa a sua transgressão e as deixa, alcançará a misericórdia. Todos nós somos pecadores, mas nós podemos lutar contra os nossos pecados, pedir perdão a Deus, sermos adoradores de verdade, para aí sim a gente ir para o céu. Então, irmãos, que eu e você essa noite possamos sair daqui renovados, pedindo a Deus um coração puro e um espírito reto, para que eu e você possamos ser santos e a cada dia mais procurarmos agradar o Senhor, para que naquele grande dia eu e você possamos ir para o céu. Amém? Agradeço a oportunidade.